Na nossa entrevista sobre o que esperar de 2020, o assunto é economia hoje. Eu conversei com o comentarista Adalberto Piotto, que traçou o panorama do ano. No mundo, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China deve perder intensidade. E aqui no Brasil, a expectativa é em relação ao crescimento da economia. Veja aí. O Brasil vem de uma lenta recuperação aí da economia. Piotto, 2020 promete dias melhores? Quais são as previsões? Boa noite para você. Paulo, promete sim, e porque nós estamos baseados agora na melhora que construímos da lógica econômica brasileira, da estrutura da economia brasileira em 2019. O ano passado começou de uma maneira que vale a pena a gente levar em conta, até com otimismo exagerado, e era um otimismo de um erro muito crasso, diga-se de passagem, dos analistas de banco que estavam projetando um crescimento de 3% em 2019. Que era impossível de acontecer, porque era um governo novo, que tinha uma proposta nova de agenda de reformas, como de fato aconteceu, que era uma nova relação com o Congresso, e aí tivemos um crescimento menor, sem contar que tivemos a guerra comercial no seu auge durante 2019. Agora, em 2020, nós temos alguns sinais extremamente positivos. Primeiro, o governo já está estabelecido, já teve um teste muito forte que foi passar a reforma da Previdência, tem uma agenda reformista que está sendo até majorada, porque temos reforma tributária, reforma do Estado brasileiro e um Congresso que está aberto a isso. Temos, sim, claro, o risco da reforma da eleição municipal, mas eu não acho que isso seja suficiente para, pelo menos, diminuir a discussão em torno de algo que é extremamente importante. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência era necessária, mas não era a única. Além disso, nós temos sinais muito melhores agora de não ter um recrudescimento na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Sobretudo porque nós temos, sim, uma eleição nos Estados Unidos, mas a guerra comercial já teve, ou tudo indica que já tenha tido o seu pior momento em 2019. Você falou um pouco aí, Piotto, sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, falou também sobre a eleição dos Estados Unidos. E no mundo, quais são as previsões? Haverá crescimento? A guerra comercial teve poder gigantesco, primeiro porque, claro, estava envolvendo as duas maiores potências comerciais, ela envolve as duas maiores potências comerciais. Os Estados Unidos têm uma ideia muito clara de ser xerife do mundo, eles não são xerife do mundo por acaso, eles têm o maior exército do mundo, eles têm a maior força aérea do mundo, eles têm o maior poder bélico do mundo, inclusive com a sua marinha. Eles têm o maior comércio do mundo, eles têm a moeda mais forte do mundo, ou pelo menos a moeda que é mais usada no mundo. Mas a China não veio justamente para ser uma coadjuvante. A China cresce com o desejo de ser muito grande. E não só grande em extensão territorial, coisa que ela já é. Grande do ponto de vista de influenciar o mundo. Esta guerra comercial foi travada em 2019 justamente baseada em desejos que são conflitantes, foram muito conflitantes. Obviamente que depois de um ano tenso para ambos os países e, sobretudo, para o mundo, que sofreu muito, agora nós temos os dois países compreendendo que é melhor achar pontos de convergência, embora obviamente não sejam os ideais para ninguém, mas são pontos de convergência que comecem a dar fluência para o mercado internacional. Voltando a falar do Brasil, Piotto, e já para encerrar, agora você fala muito sobre essa economia popular do cotidiano, na vida das pessoas. Você está na B3, você produz notícia, consome muito notícia. Quais são as suas previsões para esse 2020? Paulo, 2019 nós tivemos aqui na B3 uma série de recordes, a Bolsa subiu como nunca tinha subido e sobretudo porque muita gente começou a sair da renda fixa dada a queda da taxa Selic, o que tem um resultado muito positivo do ponto de vista econômico. São vários resultados, ou seja, são várias consequências positivas. A primeira é justamente que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, que se endividou muito justamente para poder pagar o que gastava mais do que arrecadava, vai pagar menos de juros para essa dívida, que boa parte da dívida é taxada em Selic, ou seja, é baseada na taxa Selic. A segunda é que com juros menores a gente começou a ter também por parte dos bancos que são exatamente quem fornecem dinheiro ao cidadão, que emprestam dinheiro ao cidadão, uma alteração sobretudo no crédito imobiliário, que tem potencial não só de trazer expectativa nova para as pessoas, mas para gerar emprego. A construção civil é gigantesca como geradora de emprego, e também do ponto de vista de que nós temos hoje solidez em alguns fundamentos econômicos. O que hoje nos traz em 2020 é que, baseado no que nós fizemos, na lição de casa que fizemos, com uma melhora no âmbito internacional, sobretudo porque a guerra comercial perdeu um pouco de força entre Estados Unidos e China, porque estão buscando convergências, é que eu vejo um 2020, agora sim, baseado em coisas reais feitas por nós,
um 2020 muito melhor do que 2019. Histórias de países vencedores são contadas capítulo a capítulo, e a gente pulava alguns capítulos para querer crescer na ansiedade de crescer rapidamente. A gente agora está construindo um crescimento de longo prazo. 2020 vai ser mais um ano. Eu volto. Começamos a melhorar a economia em 2017, 2018, 2019 e 2020. Terminando 2020 com crescimento, serão 4 anos de crescimento consecutivo. E 2020 promete um crescimento bem maior do que 2019. Obviamente que nós sempre estamos sujeitos a solavancos da economia, mas a gente está se estabelecendo de um jeito que a gente vai sofrer menos, porque os solavancos vão existir, sejam criados por nós, sejam criados pelo mundo, e nós estamos conectados com o mundo. Mas o importante é ter capacidade, é ter amortecimento para não sofrer muito com o solavanco e continuar crescendo, porque o grande desafio nosso é justamente fazer crescer a economia, porque o nosso grande problema é resolver o desemprego que ainda é alto no país. Ok, Piotr, que seja um bom ano para todos nós, né? Muito obrigado. Que seja um ótimo ano, vamos fazer. Aliás, temos que continuar trabalhando e insistindo com o país, porque o país está fadado a dar certo, não tenho dúvida disso. Obrigado, Paulo.